Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Motivo de alegria e satisfação em uma vez mais estar contribuindo com a obra do Senhor. Este culto denominado culto com a participação de jovens. O nome do Senhor seja glorificado, continue sendo exaltado neste lugar. Amém. Quantos vieram adorar? Diga glória a Deus. Porque adorador, ele já sai de casa com o intuito de glorificar o nome do Senhor. Ele não espera momento bom ou ruim para adorar. Ele simplesmente adora. Ele diz: hoje eu vou cultuar, hoje eu vou adorar. Mas a situação em casa não condiz com o que você está passando, o que você está dizendo. Não vou adorar, mas a situação em casa está ruim. Mas ele sai convicto que quando chegar em casa, a situação vai estar diferente, porque ele veio adorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho escrito por João, capítulo de número 6. Louva a Deus pela vida do pastor, pela oportunidade que ele nos dá, a confiança ao púlpito, ao irmão que nos fez o convite até aqui, para vir até aqui. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos seus servos. João, capítulo de número 6, versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e a grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha até com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ou 2 peixes pequenos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: manda assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela essa palavra, que o Senhor aplique em nossos corações esta palavra. Queridos irmãos, o Evangelho escrito por João, ele tem um objetivo de mostrar Jesus como Deus, como Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é diferente do Evangelho de Mateus. Eu falo de forma escrita, porque o Evangelho de Mateus ele vai olhar para os judeus e vai ver que quando Jesus vem ao mundo, ele é o Messias que havia de vir.
Então, e alguns judeus não acreditam que Jesus, o Cristo, era o Messias. Mateus, olhando por essa visão, ele vai ter o objetivo de escrever com o intuito de evangelizar os judeus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia revela, no capítulo 6, onde que uma grande multidão que está seguindo Jesus, Jesus vê esta grande multidão. Em outra passagem bíblica, Jesus ele vai ter compaixão da multidão que ele seguia. E a Bíblia vai relatar que está passando um garoto, historiadores relatam que este garoto, a qual André vai apresentar a Jesus, ele é daqueles rapazes que vendem quando vê uma multidão. Você já se deparou com alguém vendendo alguma coisa quando está acontecendo algum evento? De acordo com os historiadores, este rapaz era um desses, um vendedor que estava vendendo, e a Bíblia vai relatar que naquela hora ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes pequenos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante porque André, ele vai falar assim. André diz: Senhor, o que é isto? O que é essa quantidade pequena para a quantidade dos que estão aqui, para a quantidade dos povos que estão aqui, das pessoas que estão aqui? Ou seja, André está dizendo: olha, Senhor, ele tem pouco para alimentar a muitos. Ele tem pouco para alimentar a muitos. Quando você fala de uma quantidade pequena, você já sabe que é uma coisa reduzida, algo pequeno, algo menor. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que Jesus, ele não vai responder a ele. Ele vai dizer: manda sentar a multidão. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, é pouco, é pequeno, mas da minha mão é diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A quantidade é pequena, aos olhos humanos não tem condições de alimentar, mas através desse rapaz, do que ele tem, eu vou alimentar essa multidão. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele pega as coisas que aos olhos humanos é pequeno, é desprezível. Alguém diz: para esse daí não tem mais jeito, para essa daí só é a morte. Mas Jesus disse: ele é pequeno, ela é pequena, não tem jeito para ela, aos seus olhos, mas para mim tem jeito. Aleluia. Possa ser que você saiu de casa pedindo a Deus uma resposta, e o Senhor está dizendo: você se acha pequeno, se acha que não tem jeito para você, mas o Senhor, ele te trouxe aqui para te dizer: você é pequeno, mas você é meu. Aleluia. Você é pequeno, mas você é minha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia revela que o jovem Davi era o mais novo da sua casa. Quando o profeta Samuel, ele chega até a casa de Davi, o seu pai, Jessé, ele vai apresentar os seus irmãos mais velhos, vai apresentar Eliabe, vai apresentar Samar, ele vai apresentar os seus irmãos mais velhos, e a Bíblia vai relatar que passa os 7 irmãos que estavam na casa de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia revela que na reunião em que o profeta Samuel diz: olha, chama os teus filhos, chama a tua casa e santifica para que eu vá lá. Davi, ele não estava naquela reunião, ele estava servindo o pai no pasto. Se você for estudar, você vai ver que a profissão de pastor de ovelhas era uma profissão que se dava a pessoas de baixas condições. Era uma profissão que não era muito vista. Você vê que pastorar ovelha no campo, você não está vendo aquela pessoa literalmente, porque ela está longe, ela está servindo, ela está no campo. Mas a Bíblia revela que quando Davi está servindo ao seu pai, está contribuindo para com a sua casa, o Senhor, ele vai enviar um profeta. Quando o profeta Samuel vê o primeiro filho de Jessé, vai dizer: é este daí que vai ser rei de Israel, porque ele tem estrutura, é bonito, tem postura de rei, só pode ser ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu acho interessante que Jesus, que Deus,
imediatamente ele desce um recado para Samuel e diz: olha, Samuel, você olha a aparência, você olha a formosura, mas eu sou diferente de você, aleluia, eu olho para o coração. Ele tem estrutura, ele é bonito, mas eu não quero quem tem estrutura e quem é bonito. Eu quero alguém que mate leão, que mate urso. Eu quero alguém que seja próspero para o meu rei. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, Samuel, eu não quero quantidade, eu não quero formosura, eu quero qualidade. Sabe por quê? Porque eles tinham formosura, era bonito, era forte, trabalhava para o rei Saul. Mas quem o Senhor procurava era aquele que tinha postura. Você vai ver que Davi, quando se apresenta ao rei Saul, ele vai dizer: olha, rei, o urso tentou comer a ovelha do meu pai, o leão também, eu cheguei até ele, tomei da boca dele e o matei. Sabe por quê? O ungido de Deus não está acostumado a regressar quando vê o inimigo. Aquele que é levantado por Deus não está acostumado a regressar. Ele avança e diz: você é grande, você faz medo, mas maior do que você é Jesus na minha vida. Maior que você é Jesus na minha vida. Quem é ungido por Deus diz isso. Quando ele vê a dificuldade, ele olha e enfrenta a dificuldade, porque é ungido de Deus. Quem é ungido de Deus, ele vai em frente, ele não tem medo de encarar o problema. Sabe por quê? O problema, ele sabe que tem um Deus que resolve. O problema, ele sabe que tem um Deus que resolve o problema. Mas alguém está dizendo: para esse problema aí, minha filha, não tem mais jeito. Para este problema aí, não tem mais jeito. Mas Jesus, ele dá jeito, aquilo que não tem jeito. Aquilo que não tem jeito, ele dá jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai relatar, Lucas, inspirado por Deus, vai dizer: para Deus, nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Lucas fala isso, ele está se referindo a uma mulher que era estéril, avançada em idade, o seu esposo avançado em idade, e o Senhor diz: olha, a tua mulher, ela vai gerar. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. A lógica humana condena e diz: não tem mais jeito, mas Jesus está olhando lá dos altos céus e está dizendo: não tem mais jeito para você, para mim tem jeito. Aleluia, saia daqui com isso na sua mente. Aquilo que é impossível para você, Jesus de Nazaré está dizendo esta noite: para mim tem jeito, para mim tem solução. Aquilo que é para você difícil, para mim, aleluia, é normal, está tranquilizado. Sabe por quê? Ele mora no céu, lá a cultura é diferente, os anjos adoram a ele, aleluia. Ele manda uma ordem, o anjo vem e executa na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica com essa palavra, guarda no teu coração. Para ele ainda tem jeito, para ele ainda vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara o teu coração, prepara o culto da vitória, porque ele vai chegar com providência, ele vai chegar onde você não pode, ele vai chegar com sua mão potente, dizendo: olha, meu filho, eu não disse que ia fazer, eu não disse que ia operar, olha, eu aqui estou operando. Quem crê, levanta a mão. O Senhor está operando na tua casa, o Senhor está operando na tua família, o Senhor está operando no teu filho, na tua filha. O Senhor, ele opera onde você não pode. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta chega e vê os filhos bonitos, vai ser esse. Aí o Senhor dá o recado: não, vai ser esse não. Passa o primeiro, passa o segundo, passa 7 filhos. E a Bíblia vai revelar que quando não tem mais ninguém para apresentar os filhos mais formosos, porque quando alguém chega na nossa casa, a gente apresenta o melhor que a gente tem. E Jessé foi assim, apresentou o melhor que ele tinha. Perceba-se, o profeta Samuel não perguntasse se havia algum outro filho, ele ia dizer: não existe, não tem, aleluia, ele ia ficar calado. Mas o profeta, ele pergunta: tem mais alguém? O pai diz: acredita que Davi, sendo um jovem, sendo o menor da sua casa, seria rei de Israel. Aí Samuel já tem a certeza, ele pode chamar, e a gente só vai comer quando ele chegar até aqui. A gente só vai se alimentar até ele chegar. E a Bíblia vai relatar
Abra comigo sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 16. A Bíblia revela no capítulo de número 16, versículo 18. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavra, de gentil presença, o Senhor é com ele. O jovem do rei, ele apresenta 7 qualidades, e foram apresentados 7 filhos. Perceba que nenhuma dessas qualidades tinha nos filhos de Jessé. E Davi, sendo o menor, mas sendo adorador, alguém falou dele, ele não se expressa para o rei. Alguém vai falar dele, sabe por quê? Porque quem sabe, quem tem convicção da chamada, não precisa se apresentar. Quem tem convicção que é chamado por Deus, ele simplesmente deixa as coisas acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E alguém diz: olha, você não vai até ali como falado para Jesus, irmão de Jesus. No capítulo 7 do Evangelho de João, ele vai dizer, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Versículo 5 do capítulo 7 do Evangelho de João. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Percebe, os irmãos de Jesus não criam nele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele queria que ele se apresentasse, se manifestasse no meio da multidão, para que todos vissem que ele fazia milagre. Mas Jesus vai dizer: o momento sempre está propício para você, mas eu sei o momento certo. Louvado seja o nome de Deus. Sabe por que Jesus diz isso? Porque ele sabia a sua vocação, ele sabia o seu chamado. E eu tenho uma palavra de Deus, aleluia. Se Deus, ele te prometeu algo, descansa o teu coração, descansa a tua alma. Se ele prometeu, no céu já está organizado, já está decretado. E se no céu está decretado, aqui na terra tem que ser executado. Porque no céu, quando é formado, quando é elaborado, diz: olha, na terra vai ter que acontecer. Louvado, ninguém pode impedir aquilo que Deus já planejou, aquilo que Deus já arquitetou no céu. Louvado seja o nome do Senhor. A chamada de Deus na tua vida, aleluia, não precisa você se mostrar, simplesmente vai fluir, as oportunidades vai chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Foi para isso que Ele te chamou, para que o nome dEle seja glorificado, não para você aparecer, não para mim aparecer, mas para que Ele apareça, para que Ele seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado nesta terra. É para isso que somos convocados, somos chamados pelo Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi se apresenta, vai naquela guerra, por acaso está acontecendo uma guerra, os filisteus atacam. Perceba que é um trabalhar de Deus, para que Deus, ele mostre Davi naquele momento. Os soldados do rei, até os próprios irmãos de Davi, estavam naquela guerra e não tinham coragem de encarar o gigante Golias. Não tinha coragem de encarar o gigante que se levantou e afrontava o exército de Israel. Davi, ele escuta, assim que Davi chega, enviado do seu pai para trazer alimentos para os seus irmãos, ver como seus irmãos estão naquela guerra, ele vai se deparar com o gigante afrontando, e ele já vai se deparar com aquilo e vai dizer: quem é esse circunciso? Quem é esse circunciso afrontando um Deus vivo? E ele vai perguntar, os soldados vão explicar, ele vai dizer: olha, tem mais, o rei ele vai dar a filha, o rei ele vai enriquecer. E Davi pergunta a segunda vez: o rei vai dar o quê? Ele vai dar a filha, vai enriquecer. O rei, ele ia presentear o camarada que vencesse o gigante Golias. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não está tanto interessado em receber a recompensa do rei. Ele está interessado a matar o gigante que tinha se levantado contra o exército de Israel.
Louvado seja o nome do Senhor, porque o ungido de Deus, ele não está acostumado a regressar. O ungido de Deus, quando ele vê a dificuldade, ele avança. Mas muitos, na sua volta, na volta de Davi, de acordo com esse contexto, não tinha coragem de encarar a dificuldade, não tinha coragem de encarar o gigante que tinha se levantado. Davi era pequeno, era jovem, disse: eu vou encarar esse gigante, porque eu sou ungido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele se prepara, Saul disse: olha, veste isso daqui e vai para a batalha. Quando ele veste a armadura de Saul, ele vai dizer: olha, essa armadura não dá em mim, eu não estou acostumado com isso, nunca experimentei isso. Eu vou na simplicidade. Irmão, vá na simplicidade, aprenda com Davi. Vá na humildade, que tudo vai dar certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se fosse outro, alguém ia dizer: vixe, a armadura do rei Saul, a autoridade de Israel, eu vou com ela, mesmo difícil, ela vai me dar força. Mas Davi, ele não estava confiando na armadura do rei, ele estava confiando no Deus que pertencia a ele, que era dono dele, que vencia as batalhas por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não estava confiando nas armaduras, nas roupas do rei. Ele estava confiando no Deus que podia vencer aquela guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se depara com o gigante vai afrontar ele, vai dizer: rapaz, tu está pensando que eu sou o cão para tu vir a mim com pedaço de pau, com pedra? Eu não sou o cão, não. Ele vai dizer: olha, tu vem a mim com espada, tu vem a mim com escudo, com lança, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Você pode vir a mim, me afrontar, jogar praga para mim, mas praga não cai em mim. Sabe por quê? Eu sou ungido de Deus. Eu sou Davi, aquele que Deus escolheu. Ninguém aqui teve coragem, mas Deus, Ele me trouxe aqui, aleluia, para te enfrentar, porque eu sou ungido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia revela que quando o gigante se põe na condição de guerra, Davi, ele vai correr até o gigante, vai pegar a sua pedrinha e vai jogar. A Bíblia relata que a pedra acertou na testa do gigante, ele cai, Davi corta a sua cabeça, o gigante morre. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o gigante morreu? Porque ele era ungido de Deus. Ele não confiou na armadura, ele não foi na conversa do seu irmão dizendo... O seu irmão, a princípio, não acredita nele. Disse: aonde você deixou aquelas poucas ovelhas lá do pasto, lá no deserto? Eliabe diz isso para ele, mas ele continua no seu objetivo. Ele continua a se apresentar diante do rei. Ele continua, aleluia, a trabalhar para vencer o gigante. E a Bíblia diz que ele mata, ele executa o gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo ele pequeno, ele foi exaltado na sua casa. Sabe por quê? Porque ele foi valente. Ele não regressou quando viu o inimigo. Ele não regressou quando viu a dificuldade. Seja como Davi nesta noite. Aleluia. Quando você se deparar com a dificuldade, saiba que tem um Deus no céu que trabalha por você. Ele te ungiu hoje. Ele te ungiu para você, aleluia, matar gigante, para você aniquilar a dificuldade. Hoje Ele te ungiu, aleluia, para você levantar o dedo, apontar para a dificuldade, apontar para o gigante, apontar para o adversário e vai dizer: olha, eu sou ungido de Deus, você não pode tocar em mim, eu sou ungida de Deus, você não pode tocar em mim. Sabe por quê? Ungido de Deus ninguém toca, ungida de Deus ninguém toca. Se o Senhor Ele te ungiu, se o Senhor Ele te preparou, aleluia, Ele te capacitou, enfrenta a dificuldade, vai em frente, você vai sair daqui certo da vitória. Como Davi, ele foi com a convicção que ia vencer o gigante. Ele chegou e disse: gigante, tu é grande, mas você não é dois, aleluia, você faz medo, mas o teu medo para o meu Deus não é nada. O Senhor Ele te dá autoridade, o Senhor Ele te dá ousadia, o Senhor Ele te dá capacidade para você chegar arrepiando e dizendo: aqui tem um servo do Senhor, aqui tem uma serva do Senhor, você não pode me tocar, eu sou servo, eu sou serva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E aqui você vê no Evangelho escrito por João no capítulo 6, verso 9, que a quantidade dos alimentos que aquele rapaz tinha não era a lógica humana, ela reprovava isso porque era pouco para alimentar aquela multidão. Mas a Bíblia revela que quando André diz: olha, Senhor, o que é isso? O que é essa quantidade pequena para muitos? O Senhor vai dizer: manda assentar. E logo após, Jesus ele vai pegar aquilo que é pequeno da mão daquele jovem, daquele rapaz, e vai dar graças ao Pai e vai mandar os seus discípulos repartir. A Bíblia revela que quase 5.000 pessoas foi alimentado pelo pão que o Senhor Jesus deu graça. Louvado seja o nome do Senhor. Logo após, Jesus vai dizer: olha, discípulos, vocês entregaram o pão, mas vocês vão recolher o pão que foi entregue. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, se alguém fosse dar algo mordido, algo que já foi adquirido, que eu não quisesse mais, você não ia receber. Você não ia receber algo que foi mordido, já foi usado. Mas Jesus vai ordenar aos discípulos: vai lá e pega o que eles sobejaram. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus, quando os homens não querem mais, Jesus disse: olha, eu quero porque vai servir para mim. Quando os homens dizem: não, não quero mais não, eu não quero mais isso, eu já me alimentei, a minha barriga já está cheia, pode levar, eu não quero. Eu aprendo com Jesus que as coisas que o homem não quer, Jesus diz: vem para mim que eu quero. Aleluia, vai servir para a minha obra. Mas os homens estão reprovando e dizem: não, olha, eu não quero mais isso. Aleluia, na minha empresa eu não quero mais ela. Aleluia, no meu trabalho eu não quero mais ele. Talvez até os seus próprios familiares dizem: eu não quero mais ele dentro da minha casa. Eu não quero mais ela dentro da minha casa. Aí quando a sociedade diz: eu não quero. Quando a escola diz: eu não quero. Quando todo mundo está dizendo: eu não quero, Jesus diz: já que ninguém não quer, eu vou querer. Aleluia, eu vou querer aquilo que o mundo não quer. Eu vou querer aquilo que os homens eles estão reprovando. Eu vou querer, aleluia, porque para minha obra serve. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, sabemos que eu e você vivia no mundo onde ninguém dava nada pela gente, ninguém apostava nada na gente. Aleluia, mas Jesus ele me chamou, ele te chamou e disse: olha, o mundo não te quer, mas eu te quero. O mundo não te aceita, mas eu te aceito como você é. O mundo diz para você: não tem mais jeito. Aleluia, eu te dou um dia, eu te dou uma semana para você morrer. Aí Jesus disse: não, uma semana não, nem um dia, porque eu quero ele, eu quero ela. Vai ser próspero para o meu reino, vai ser próspero para a minha obra. Quando o mundo não quer, aleluia, Jesus diz: eu quero, eu aceito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia revela que uma pecadora, ela vai ungir aos pés de Jesus com aquilo que ela tem de mais valor. E Judas, o que traiu Jesus, ele vai dizer: olha, essa quantidade que foi desperdiçada aí em adoração ao Senhor, podia ser vendida, esse perfume podia ser vendido e ter dado aos pobres. Aí a Bíblia vai revelar, no capítulo 12 do Evangelho escrito por João, a Bíblia revela que Judas era ladrão, tinha a bolsa e tirava o que ali estava. Judas ele se incomoda com a adoração daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Ele acha que aquela adoração era desperdício. Aquela adoração era desperdício. Ele podia muito bem vender. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muita gente assim. Olha, ela vai para a igreja de meio-dia, Pocinho de Jacó, 2 horas, Pocinho, vai para o ciclo de oração, à noite vai para a igreja. Isso é desperdício.
não sei por que ela está fazendo isso, aleluia, podia estar em outro lugar, mas quem vem para a igreja, ele sai com o intuito de adorar. Quem vem para a igreja, ele sabe que quando chegar em casa a situação vai estar diferente. Judas olha e julga a ponto de ser desperdício, mas para a adoradora não. Aleluia, você vai ver que logo após Jesus, ele vai ungir os pés dos seus discípulos, vai dizer, aleluia, ele vai se referir à humildade. Então que aquela pecadora estava tendo com Jesus era a humildade e a adoração. Sabe o que o Senhor quer de mim e você? Humildade e adoração. Humildade diante da sociedade, aqui na igreja, adoração, dentro do ônibus, adoração, no transporte, adoração, aleluia, todo mundo está vendo e está achando ruim. A adoração que o Senhor quer, aleluia, é a adoração, aleluia, não se vergonhe, aleluia, quando estiver no ônibus, quando estiver, aleluia, em qualquer outro canto e falar do Senhor, não se vergonhe. Sabe por quê? Você é ungido de Deus. Aquilo que é pequeno nas tuas mãos, o Senhor vai dizer, eu estou prosperando. O Senhor está te dizendo, eu vou prosperar, aleluia, eu vou fazer com que a multidão se alimente daquilo que é pequeno nas tuas mãos. E desde já eu agradeço a oportunidade. Guarde essa palavra no teu coração e saiba que aquilo que é pequeno nas suas mãos, o Senhor vai fazer prosperar, porque na mão de Deus, aquilo que transfere da sua mão para a mão de Deus é bênção. Aleluia, o Senhor, Ele faz prosperar, Ele alimenta a multidão. A sociedade, aos olhos humanos, diz, não tem mais jeito, não dá para alimentar a multidão, mas o Senhor está dizendo, está na mão dela, está na mão dele, mesmo que a quantidade seja pequena, eu vou fazer prosperar. Louvado seja o nome do Senhor.